a gente já pode ir para casa, né? Ah, não, peraí. Aleluia! Vamos lá, então? Nós estamos terminando esse tempo, essa é a última palavra no sentido desses 2 dias. Primeiro, agradecendo cada um de vocês que está aqui. Eu disse isso, né? Estava falando isso agora. Essa volta que a gente está fazendo na Europa está sendo, para mim, a mais produtiva, assim, está sendo a mais é, é, potente mesmo nas direções, naquilo que o Senhor está dando. Está sendo muito bom mesmo. Tem sido, apesar que a gente está no começo, né? Tem sido já muito, muito. Ah, esqueci que agora o joinha aqui está ativado. Deixa eu colocar meu dedinho aqui. Tem sido um tempo muito, muito bom mesmo, onde a gente está conseguindo comunicar bem, tem conseguido fundamentar e agradecer cada um de vocês que está aqui. Né? Muito bom mesmo, mesmo. Mas vamos lá. Acabamos de falar, então, quer dizer, acabamos de vir aqui desses 2 dias dizendo, primeiro, falamos acerca do nosso processo de alma, o nosso processo, né, de ministério que a gente falou, de família, e a gente falou primeiro até perdi aqui, paternidade. A gente veio à questão da paternidade, viemos sobre família, falamos sobre ministério, e vamos terminar acerca de finança. Né? Não é a questão de pedir dinheiro, mas a nossa questão aqui é produtividade. Veja, irmãos, a produtividade é um dos maiores requisitos daquilo que o Senhor criou. Observe isso daqui. Abra aí a tua Bíblia. Ontem eu falei isso, hoje eu falei isso, né? Veja só. Se a gente quer ver como que funciona, vamos para o começo. Ali está o princípio de todas as coisas. Entenda aqui. Abra aí Gênesis 1, 27. 1, 27. Esse é o meu. Quando a gente fala de economia, a gente vai falar de um processo só. Economia não. Na verdade, apesar de a gente falar de economia, nós vamos falar de frutificação. Veja, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Perdão, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então veja só, o Senhor começa colocando o seguinte, lembra? Deus fez o homem e deu propósito. Deus fez as plantas e deu propósito. Deus fez os animais e deu propósito. Deus fez os peixes e deu propósito. Deus fez os luminares e deu propósito. Então, veja só, o propósito ele é inerente da criação. Então, Deus fez o homem com propósito. Deus fez o homem, criou o homem e disse, domine, governe e reine. Amém? Amém? Vamos lá. Governe, reine e domine. Pronto. E o que aconteceria a partir de agora? O homem ia governar, reinar e dominar, porque tem um propósito, amém? Mas esse homem não ia multiplicar. O problema está aqui. Veja só, às vezes você tem um propósito, mas isso não significa que você vai ser frutífero. Propósito é diferente de frutificação. Quando a gente falou de ministério, uma coisa, quando nós falamos de paternidade, de tudo isso, é algo que envolve o meu eu, o meu propósito. Mas a frutificação, ela envolve outra coisa. Como ser frutífero, como multiplicar, como expandir, como gerar frutos. Isso precisa de uma outra palavra. E essa palavra está no verso 28. E abençoou Deus e lhe disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, veja só,
A palavra de multiplicação é uma palavra chamada bênção. Amém? Então diga comigo, precisa ter uma bênção para que haja prosperidade. Só isso. Sabe, irmãos, a gente luta por uma coisa que a gente já tem. Observa aqui. A gente luta para ser frutífero e a gente fica imaginando mil e umas formas para frutificar. Você não precisa fazer nada. Vou pegar a palavra do pastor Cassiano. Quem já passou na frente de uma árvore, a árvore está assim, fazendo força para dar fruto? Quem já viu na campanha de oração chegar uma árvore dizendo, olha, ora por mim que esse ano eu preciso produzir muito? Ninguém. Porque é inerente ela produzir. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. É inerente você produzir. É inerente. É inerente do ser humano. É algo natural. É algo que faz parte de você, você ser frutífero. O Senhor te criou frutífero. O Senhor te criou para isso. Você foi criado para frutificar. O Senhor criou a terra para frutificar. O Senhor criou tudo para dar certo. Tudo nasceu para dar certo. Mas aconteceu um problema. E esse problema é o problema da esterilidade. O que causa esterilidade? A maldição. Quando nós falamos de frutificação, é uma coisa. Quando nós falamos agora, para aquilo que não frutifica, não é porque não tem o desenho para isso, é que não tem a bênção necessária para isso. Veja, o que é ser escravo? Você já parado para pensar na lei da escravidão? Vou te explicar uma coisa. Você acha que o escravo produz? E é o mais que produz. Mas tudo que ele produz é de quem? De quem o escravizou. Concorda comigo? Então deixa eu falar uma coisa. Estar escravo não significa não produzir. Tem muita gente produtiva que é escravo. Que é essa palavra que foi falada agora. Casa da miséria. Casa da miséria não é o lugar que não tem dinheiro. É o lugar onde existe um nível de escravidão. Deixa eu te falar. O escravo, ele produz muito, 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 mas tudo que ele produz não é dele. Você já teve um vizinho? Nós não, graças a Deus. Meu irmão, você trabalha, você ganha dinheiro, você faz, aí você olha e fala assim, meu Deus, mas onde está o dinheiro que eu estou ganhando, gente? Quem já viu um vizinho assim? Alguém já viu um vizinho? Meu irmão, é 20 anos trabalhando, parece que eu não consegui nada até hoje. Meu Deus, eu faço e parece que nada acontece. Aí eu pergunto, em algum momento ficou sem trabalhar? Não, trabalhei direto. Algum momento ficou sem produzir? Não, sempre eu produzi. Mas cadê o fruto disso? Não sei. Então isso é o sentido da escravidão. Igual que é a lei do escravo, igual que é a lei do livre. A lei do escravo é tudo que você faz não é teu. Igual que a lei do livre, o que você faz é teu, e o que é teu, que produz, também é teu. Olha o maior sentido de bênção. Você terá filhos, e você verá os teus filhos, os teus netos e os teus bisnetos. Por que esse é o maior nível de bênção? Porque eu produzi um filho, meu filho produziu filhos livres, e meu filho do meu filho produziu filhos livres. Então eu estou vendo as gerações, eu estou vendo a produtividade das gerações. Isso é liberdade. O que é escravidão? Eu produzo um filho e o filho é roubado e ele vai produzir filho para outro, que vai produzir neto para outro, ou seja, eu não vou ver nada disso. O que isso faz na nossa produtividade? Eu ganho dinheiro, mas o meu dinheiro nunca ganha dinheiro para mim, só ganho dinheiro para os outros. Vamos para uma questão mais ligada à economia, vamos para uma questão mais simples. O que é ser rico? Ser rico não é ganhar dinheiro. Ser rico é quando o teu dinheiro ganha dinheiro para você. Entendeu? Ou seja, eu gerei e o meu dinheiro começa a gerar. Eu não preciso nem trabalhar.
Vamos lá, ver se a gente é rico ou não. Às vezes está uma dúvida. Se você parar de trabalhar hoje, você passa fome? Vamos lá. Eu vou colocar aqui. Se você para de trabalhar, para de entrar dinheiro, se a palavra é para de entrar dinheiro, é porque o teu dinheiro é escravo. Você precisa trabalhar para ele e não ele trabalhar para você. O meu dinheiro me domina e não eu domino ele. Entendeu a situação econômica? Ou seja, o que eu faço não gera nada para mim. Eu tenho que estar sempre trabalhando para conseguir. Esse é o motivo. Eu trabalho, por exemplo, eu trabalho, ganho 1.000. Eu pego 200 e aplico, ou faço alguma coisa. E continuo trabalhando, ganho mais 1.000, pego mais 200. Vai chegar um momento que esse que eu apliquei já está ganhando dinheiro para mim. É como você comprar uma vaquinha. Você trabalha, compra uma vaquinha. Aí daqui a pouco você trabalha de novo, compra outra vaquinha. Aí daqui a pouco você comprou outra vaquinha, mas as vaquinhas já deu 3 vaquinhas. Você tinha 3, agora você tem 6. Daqui a pouco você tem 10, daqui a pouco você tem 20. Ou seja, a vaquinha está produzindo. Você não precisa ficar lá agora falando, vai vaquinha, vai vaquinha, vai vaquinha. Você entendeu? Ou seja, ela mesmo está fazendo isso. Pronto, agora eu posso ficar tranquilo. Irmãos, preste atenção aqui. Essa é a lei do livre. E é isso que o Senhor disse. Olha o que o Senhor disse. O Senhor criou uma árvore e não precisou criar mais. Por que Deus não precisou criar mais? Porque ele criou uma árvore que tinha semente que produzia a mesma árvore. Você entende que o Senhor ele trabalha a sustentabilidade? Ou seja, ele cria uma árvore que essa árvore não precisa ser criada de novo. Ah, criou o pé de manga morreu. Aí Deus fala, vai lá, pé de manga, nasce de novo. Ele criou essa pé de manga, tem uma manga, dentro da manga tem a semente de manga que caindo na terra vai produzir outro pé de manga. Ou seja, é sustentável. Então veja só, irmãos, aqui eu quero quebrar o primeiro pensamento da miséria. Deus não vai te dar nada. Você já parou para pensar que a gente está sempre como assistencialista, esperando Deus me dar alguma coisa? E Deus não vai me dar, Deus vai me fazer gerar. E o que eu gerar, Deus vai multiplicar. Olha a palavra de Deus. Ao que tem será dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Caraca. O que é isso, gente? Ao que tem será dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Vamos ver se Deus não funciona mais como nesse sentido, como na questão quando ele fala de economia. Gente, é mais empreendedorismo do que tudo. Vamos lá. Deus deu 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Vamos fazer o cálculo. Pega a calculadora aí. Calculation. 1 talento. A gente pensa que talento aqui é, ai, Deus me deu um talento, eu consigo fazer. Não, talento aqui, irmão, é uma moeda de ouro ou de prata. Quando era uma moeda de prata, era 45 quilos. Quando era uma moeda de ouro, era 91 quilos. Então vamos lá, Deus deu 1 talento. Pega aí. Quanto é o quilo, a grama de ouro na Europa? Gente, é todo mundo aqui orado. 80 euros? Por aí. Vamos colocar aí, 80 euros. Coloca aí, 80 vezes 1.000, que é 1 quilo. Vai lá. Vezes 91. 113? Então vamos lá. 113 vezes 1.000. Faz o cálculo aí. 113 vezes 1.000. É. Vezes 91. Vezes 91, que era 90. 10 milhões, 200 e pouco. 10 milhões de euros. Então vamos fazer a conta certa. Deus deu 10 milhões a um, 20 milhões a outro e 50 milhões a outro. Amém? Agora muda a conversa. Aí o Senhor vai e deixa um tempo e vai embora. Quando ele volta, ele fala assim: me preste conta. O que tinha 50 milhões, fala assim: Senhor, o Senhor me deu 50 milhões. E eu fiz um negócio ali, fiz outro negócio ali, agora eu tenho 100 milhões. Ele falou: uau,
Bom servo. O que tinha 20 milhões disse, olha, eu fiz aqui, fiz ali e tal, e agora eu tenho 40 milhões. Ó. O que tinha 10 milhões falou, Senhor, olha a palavra, eu tive medo, olha o medo, eu tive medo, e eu sei que o Senhor é muito bravo. Gente, você viu que quem não é produtivo sempre tem uma imagem errada? O que tinha, vamos lá, o que tinha 50 milhões. Que oportunidade, 50 milhões. O que tinha 20 milhões, uau, 20 milhões, cara, eu vou negociar. O que tinha 10, o senhor é muito brabo, o senhor faz isso, o senhor colhe onde não planta, o senhor faz... Ó, negócio é o seguinte, tá aqui o que é teu. Vamos lá, ele devolveu 9 milhões 999, devolveu o talento intacto. O senhor diz, mau servo. Mas agora pensa comigo aqui. Ele não disse, pega esse um talento e dá para o que tem 4, que ele vai ficar com 5. Não, ele disse, pega esse talento e dá o que tem 10. Poxa, por que ele não dá para o que tem menos? Porque quando se fala de economia, a gente sempre vai investir quem mais produz. Vamos lá, se você tem 1 milhão de euros, você investe em quem está começando ou quem já está dando lucro? Você entende por quê? Porque o processo de multiplicação é maior. Pega esse que tem 10 e aplica nele. Agora ele vai ter 11. E aí Deus fala, ao que tem, será dado. Ao que não tem, até o que não tem será tirado. Por quê? Porque aqui é o processo, quando ele fala de economia. O processo de economia é, quando eu aprendi a multiplicar, os céus libera com muita violência. Mas até eu multiplicar a primeira vez, é muito lento, porque eu preciso aprender a multiplicar. Eu preciso aprender a gerar. Então diga comigo, Deus não me dá. Deus me faz gerar. E o que foi gerado, Deus multiplica. Você já viu aquele sentido que parece que chega um momento, parece que é tão fácil. Vai! Mas, irmão, até chegar esse momento, parece que é um parto, e literalmente é um parto. É um parto. Por isso que o começo de tudo é muito pesado. Por que é pesado? Porque você tem que gerar, você tem que aprender a gerar, você tem que aprender a produzir. O Senhor sempre vai te dar sementes, e dessa semente você vai ter que cultivar, porque é algo sustentável. Porque se você não gera, você se torna um poço sem fundo. Imagine aqui, alguém que está passando necessidade. Você dá uma cesta básica. Mês que vem. E outro mês. E outro mês. Bolsa Família. Vale gás, vale isso, vale aquilo. Esse é o estado de quê? Miséria. Por quê? A miséria não está aqui. A miséria está aqui. Eu não consigo gerar. Aí a gente fica, me dá, Senhor, me dá. Aqui, irmãos, a gente vai entrar em todas as etapas. Isso tudo começa na paternidade, porque a gente vai falar. Depois, família. Por que essa família não dá certo? Porque eu entro no casamento, me dá amor, me dá carinho, me dá atenção, me dá isso. Você não me dá, você não me valoriza. Não é assim que as vizinhas ficam gritando? Você não faz isso, você não faz aquilo. E as vizinhas geralmente gritam isso. A gente vai para o trabalho. Ah, mas porque ninguém me deu uma oportunidade? Será que a gente nunca teve oportunidade? Então, de fato, a gente sempre tem, sempre nos é dado. Mas quando a gente não gera, a gente tem que receber de novo, a gente tem que receber de novo, a gente tem que receber de novo, a gente tem que receber de novo. Por isso, o apóstolo Paulo diz que Deus dá pão para quem tem fome e semente para o semeador. Pão para quem tem fome é para matar a tua fome, mas se você só recebe, por exemplo, se você pega um saco de milho e faz uma pamonha, você come uma semana de pamonha.
Mas se você pega um saco de milho, faz metade de pamonha e planta metade, não vai faltar mais pamonha na tua casa. Entende a lei da semeadura? A lei da semeadura é a lei da multiplicação. Então o Senhor multiplica através do liberar. Mas vamos lá. Continuamos aqui. Olha isso daqui. Agora, olhando para esse ponto, voltamos para Gênesis aqui. Volta lá para Gênesis. Qual é o potencial? Obrigado. Qual é o potencial de multiplicação? O que eu preciso para multiplicar? O que eu preciso para multiplicar, gente? Veja. Para multiplicar, não, vamos lá. O que me faz gerar são as sementes. Eu preciso gerar sementes, perdão. Eu preciso multiplicar para prosperar. Mas qual que é a força para multiplicar? Qual que é o combustível da multiplicação? A bênção. A bênção. Tudo que é abençoado multiplica e prospera. Tudo que é amaldiçoado definha e morre. Por isso que a gente agora começa a falar, por exemplo, quebra de... O que é a quebra de uma maldição? E o que é uma maldição? Tanto a bênção como a maldição não é coisas, é ambiente. Entenda, o que é uma bênção? A bênção é um ambiente de alguém que está debaixo de uma palavra, que está debaixo de um decreto, está debaixo de uma palavra mesmo, um decreto, que agora ele está liberado para prosperar. Olha o que Deus diz. Deus faz tudo isso daqui e diz, eu te abençoo, vá, multiplique. Deus agora, ele vai agora, veja só, a raça humana termina em Noé. Quer dizer, diminui. Sobra 8 pessoas. O que Deus faz? Chama eles e Deus abençoou e disse. Olha só, Jesus queria multiplicar o pão. O que ele fez? Levantou, deu graça, abençoou e partiu o pão. Então diga comigo, tudo que Deus quer que multiplica, ele abençoa. Mas eu quero que você pegue um ponto aqui, e esse é o ponto central. Veja, depois do pecado, a gente entende que Deus amaldiçoou, e Deus nunca amaldiçoou o ser humano. Porque se o ser humano fosse maldito, ele nunca mais produziria. Gênesis 3. Deus olha para a serpente e amaldiçoa. Maldito é. Entre todos os animais, a serpente foi maldita. Olhou para a mulher e disse, maldita é. Falou isso? Não. Só disse, com dores gerará. E o teu desejo será contra o teu marido todos os dias da tua vida. Isso daqui, irmãos, é raro, mas acontece sempre. Você já viu isso? Que a mulher está sempre, assim, tirando vocês, é claro, as vizinhas, não, está sempre de mal do marido, não importa o que ele faça. As vizinhas. Não importa o que o homem faça, meu irmão, ele está meio... Ele sempre é culpado de alguma coisa. E aí Deus agora olha para o homem, olha que interessante, ele amaldiçoa a serpente, ele não amaldiçoa a mulher, e agora ele olha para o homem e diz, maldito você. Não, ele diz, maldito é a terra por tua culpa. A terra agora entrou debaixo de uma maldição. Olha o sentido da maldição. A terra não produzirá mais. Então, tudo que é maldito, o que acontece? Não produz. Então, vamos lá. Eu estou sentindo que eu não estou conseguindo produzir. Pode ser uma maldição. Entendeu o que é uma quebra de maldição? Quebrar uma maldição é encontrar um ponto aonde há um decreto contra a minha vida. Aqui a gente vai agora
para alguns âmbitos. Primeiro âmbito é o âmbito paternal. Porque, irmãos, qual que é a segunda função de um pai? A gente falou, pai dá destino. Amém? Pai dá propósito. Pai estabelece segurança. Veja, toda criança nascida fora de um afago paternal, ou seja, uma presença paternal, é uma pessoa insegura. Ela sempre vai ser insegura. Mas vamos lá. Qual é a segunda característica de um pai? Abençoar. O que mais os homens queriam? Gente, vamos lá. Esaú e Jacó. Esaú não ficou triste de perder a bênção da primogênita financeira, porque foram duas bênçãos que ele perdeu. A primeira, ele negociou a bênção do primogênito, que era a porção dobrada de todos os bens. Vamos ver, era 2 irmãos, dividido em 3. 2 partes para o primogênito e 1 parte para ele. Ele vendeu essas 2 partes, ou seja, meu irmão, pode ficar cabeça. Mas quando ele foi pegar agora a bênção espiritual, aí ele achou ruim. Mas por que Deus permitiu? Porque ele já tinha negociado a bênção. Se você já rejeitou uma, a outra perdeu também, meu irmão. Você entendeu? Se você rejeitou uma, você rejeitou tudo. É que nem passagem de avião, né? Quando você tem 2 trechos, você tem aqui, faz conexão lá. Se você não vem aqui, não adianta você aparecer lá, você perdeu também. Ou seja, entenda que ele negociou a bênção física, logo ele perdeu a bênção espiritual. Mas por que ele ficou muito chateado? Porque o pai o abençoou. Ele falou, pai, pelo amor de Deus, me dê uma bênção. Porque eles entendiam que a coisa mais poderosa que nós devemos ter é a bênção de um pai. Aí entra na paternidade de novo. Gente, é a coisa mais violenta dentro de um sentido produtivo. É ter um pai que te diz, eu te abençoo. Vamos lá. Quem já pediu bênção para o pai? Uma vez eu estava indo viajar e o Senhor disse para mim assim, uma geração sem bênção. Uma geração sem bênção. Ficar uma geração sem bênção. E aí essa palavra soou no meu ouvido. Bênção, pai. Veja só. Mesmo que o teu pai possa ter sido a pessoa mais mundana do mundo, se você falar assim, bênção, pai, ele não vai falar o diabo que te carregue. Ele vai falar o quê? Deus te abençoe. Teve uma geração que cresceu ouvindo Deus. Aí a gente fala, não, isso é coisa careta. Aí nossos filhos falam assim, e aí, velho? Bom dia, velho. E aí? O que nós temos que entender? Não temos mais figuras paternais que diz, eu te abençoo. Vamos lá, irmãos. Qual é a figura paternal que te abençoa? Mas agora estamos falando um contexto humano. Mas ele está te abençoando? Você entende aqui, olha a característica aqui. Você entende que quando ele queria, olha Jacó, isso aqui foi muito interessante. Quando Jacó, Jacó? Não. Isaac. Isaac está ali. Olha o sentido. Isaac está ali, de boa. E aí ele fala assim, meu filho, eu quero te abençoar. Vá no campo. Faz aquela comida que só você sabe fazer. Eu amo. Eu quero comer. Eu quero me alegrar. E aí depois eu vou te abençoar. Como que você arranca uma bênção? É quando o coração do abençoador está pleno. Gente, preste atenção aqui. O filho faz raiva o dia inteiro. Aí ele chega à noite e me abençoa. Fala, abençoa. Não vai falar maldiçoou porque... Mas entende que quando é alguém que arranca de você, fala assim, cara, eu te abençoo, bendito seja. Olha a vida de Jacó. Perdão, olha a vida de José. Quando Jacó olha para José, ele diz, olha, eu te abençoo porque você foi distinguido entre todos os irmãos. Meu irmão, o cara salvou a vida da família inteira. Ele estava lá, ele foi vendido, ele foi feito. E a hora que o pai olha para aquilo e fala assim, meu filho, eu te abençoo, as bênçãos do alto céu. O cara foi lá no profundo do oculto do escondido e abençoou. Como foi a vida de José?
Entende que a bênção é a liberação de uma autoridade sobre a tua vida. Então veja só, pode ser que primeiro uma autoridade possa ter te amaldiçoado. Um pai. Ah, isso daqui não vai dar nada não, meu irmão. Isso aqui só dá trabalho na vida, não sei nem porque nasceu. Isso daqui, meu irmão, isso daqui é só um pouquinho. Quantas vezes a gente pega e a pessoa faz, daqui vai ser prostituta, isso daqui não serve pra nada. Isso daqui é um vagabundo. Isso é um vagabundo. Entenda que uma palavra de autoridade, ela entra na alma e ela produz. Ela fixa como um ativador. Primeira coisa, autoridades eclesiásticas, autoridades físicas. Mas o que que isso acontece? Isso daqui, veja só, isso daqui ainda a gente quebra. Por que a gente quebra? Porque quando é a figura de uma autoridade, outra autoridade pode interpor em relação a isso. Ah, você teve um pai que te amaldiçoou? Beleza? Pode pegar um pai espiritual, pastor, um homem, e falar assim, meu irmão, vem cá, deixa eu arrancar essa bênção da tua vida e vou te abençoar. Tem como. Mas o problema é quando Deus me amaldiçoa. Aí, meu irmão, esse é o problema. Quem que vai revogar a palavra de Deus? Então vamos lá. O que traz maldição sobre a minha vida? A gente tem alguns decretos na palavra. E, irmãos, não adianta. Veja, quando é um pai que amaldiçoa, um líder, você tem como entrar e revogar essa palavra. Isso é fácil. Mas quando é Deus que me amaldiçoa? Mas Deus, você disse que Deus não amaldiçoa ninguém. Não. Ele deixou uma palavra. E ele diz: aqueles que praticam, ele se auto-amaldiçoa. Então, o que faz com que uma maldição gere na minha vida para que eu não produza? Deuteronômios. Abra aí. Deuteronômios 27. É isso que a gente faz como libertação. Quando a gente fala assim, vou fazer quebra de maldição, a gente pensa, aí pega a palavra do pastor Cassiano. A gente faz a reza lá, me dá a pauta, faz 3 pautas disso, 3 pautas daquilo, 4 sinal da cruz, e pronto. Não, querido. Não é fazer a pauta, mas é fazer um ato de arrependimento, porque tem certo tipos de coisa que me coloca debaixo de uma maldição. E o que é a maldição? Eu vou produzir, mas o que eu produzir vai ser roubado, morto, tragado, sepultado. Entendeu? O que eu preciso entender para frutificar é bênção. Só isso. Não, você tem que estar debaixo de bênção. Se está debaixo de bênção, tudo vai dar certo e tudo vai frutificar e multiplicar. Se está debaixo de maldição, mesmo que você produza muito, nada vai dar continuidade. Sempre vai definhar e morrer. Amém? Primeiro, quer dizer, capítulo 27, verso 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e puser em lugar oculto. E todo o povo dirá? Então veja só, o que me traz maldição? Quando eu coloco a minha fé naquilo que não é o meu Deus. Vamos lá, irmãos. Preste atenção aqui. Toda idolatria, ela tem um cunho muito profundo e a gente não percebe. Porque a idolatria, ela é o quê? É um culto aos mortos. Existe algum ídolo que é vivo? Normalmente dentro do culto idólatra? Não, tudo morto. Então, na verdade, é a invocação dos mortos. E aí eu construo para que esse morto nunca fique morto, ele possa ficar vivo.
Então, o que acontece aqui? Todos aqueles que entraram no nível. Agora eu vou te perguntar, irmão, quem não veio da idolatria ou de uma família idólatra? Então, já tem uma maldição. Próximo. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá. Segundo ponto. Toda desonra paternal, toda vez que eu desonro o meu pai ou a minha mãe, o que acontece comigo? Eu entro debaixo de uma maldição. Gente, vamos lá. A gente brinca, a gente até fala muito isso daqui, né? Ah, cuidado para não tocar no ungido. Mas é toda vez que eu desonro uma figura que é paternal, não estou dizendo que você tem que concordar com tudo e não precisa, mas a questão é você muitas vezes se levanta contra o teu pai biológico, tua mãe biológica, você desonra. O fato de desonrar é você destruir. Toda vez que eu destruo é bom, né? Destruo, eu entro debaixo de uma maldição. Por isso as coisas começam a ir mal a pior e as pessoas não percebem. Entra debaixo de uma atmosfera de destruição. Terceiro, maldito aquele, verso 17, perdão. Maldito aquele que mudar o marco do seu próximo. E todo o povo dirá? O que é mudar o marco do próximo? De repente, aqui está o limite da minha terra e da terra do meu irmão. Está aqui. Aí eu faço assim. Pronto. Linguagem de hoje, o que seria isso? Roubar. Todas as vezes que você pega o que não é teu, roubo. E todo roubo gera? Então, todas as vezes que você pegou algo que não é teu, vamos agora para toda a nossa questão, nossa e dos nossos antepassados. Vamos lá. A balinha no mercado. O chocolatinho. A caneta. Toda vez que você pegando o que é dos outros, tudo aquilo que você usurpa dos outros, seja econômico, seja, por exemplo, tomar o lugar dos outros, quando você quer o que é dos outros, que aí entra nos 10 mandamentos, cobiça, a inveja. Não é assim? Como é? Não cometa assassinato, não cometa adultério, não é inveja, não cobice. Ou seja, a cobiça, porque eu quero o que é dos outros, eu quero isso para mim. Então, pode falar. Vamos lá, irmãos. Vamos colocar aqui a inveja boa que eles falam. O que seria como de bom? Quando eu olho para minha irmã e falo assim, rapaz, olha que legal. Ela está crescendo, que benção. Olha, eu vou me empenhar também. Porque eu estou tomando o exemplo dela para mim e dizendo, não, eu vou me empenhar também. Se eu me empenhar, eu vou conseguir também vencer. O que seria inveja? Isso daqui a gente fala de inveja boa, mas isso daqui não é chamado de inveja. Isso é chamado de admiração ou até mesmo um exemplo. Todo ser humano copia outro ser humano. O que é inveja? Nossa, ele conseguiu aquele celular, eu quero aquele celular. Eu quero aquilo que ela tem. Eu quero aquilo que ela é. Na verdade, todo invejoso não inveja coisas, inveja pessoas. Eu quero o que ela é. Eu quero ser isso daqui. Eu quero viver o que ela vive. Eu quero estar onde ela está. Aí, todo invejoso também é assassino, porque ele vai procurar matar essa pessoa. É Caim. É o espírito de Caim, gente. Entenda aqui. Olha a palavra do Senhor. Veja isso daqui. Olha a palavra do Senhor. Caim, se você não fizer o certo, eu não vou te aceitar? O que Caim tinha que fazer? Você vai fazer o certo.
Mas ele olha para o irmão e diz: ah, não, irmão, é culpa de Abel. Se Abel não tivesse aqui, eu tinha sido aceito. Não, se o Abel não tivesse ali, ele tinha sido reprovado do mesmo jeito. Então, todo invejoso, ele vai olhar a sua incapacidade e vai olhar para o outro dizendo: na verdade, se ele não tivesse aqui, eu tinha sido, é eu que estava lá. Ah, mas se não fosse ele, eu estaria ali. Não, se não fosse ele, seria outro, mas não você. Entendeu aqui? A inveja, ele não está em bens. A inveja está na pessoa, no que a pessoa é. E ela quer aquilo ali. Ela quer estar naquele lugar. Então, aí vem a cobiça. Mais alguma coisa? Então, veja. Não marque, ou não tome um marco do seu próximo. Por quê? Porque se eu fizer isso, se eu pegar o que na mão, o que vai acontecer? Maldição. Então, veja só, irmãos. Quantas vezes nós tomamos coisas alheias? Quando uma pessoa faz esse, pratica esse tipo de coisa, trazendo para a realidade de hoje, mas, assim, nada acontece com ela de imediato, ela continua fazendo e prospera Uhum. assim, incompreensivelmente, né? Mas está fazendo a mesma coisa, mas está prosperando, não, assim, não está passando necessidade, não está passando dificuldade, continua vencendo, continua. Como é que a gente pode entender isso daí através desse tipo de situação? Tá. Eu vou te responder isso mais tarde, que vai ser um outro fundamento que eu vou dar aqui. Porque isso daqui sempre foi as maiores brigas dos personagens bíblicos. Senhor, como o ímpio faz tudo isso e prospera? Eu fico. Eu vou explicar isso mais tarde. Não, não é só Salmo, não, gente. Por exemplo, Malaquias retrata isso, o povo dizendo assim: não compensa de servir. Não compensa, porque o ímpio faz o que faz e prospera. E a gente que está fazendo tudo certinho parece que apanha. Já viu? O ímpio faz o que faz o que faz e parece que tá tudo certo. A gente faz um negocinho errado, parece que tudo acaba, né? É. Mas vamos lá, eu vou trazer isso aqui mais tarde. Beleza. Próximo. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. Gente, olha isso daqui. Isso daqui é terrível. É raro, mas acontece sempre. Todos nós somos apontadores de caminho. E de repente eu estou aqui, vamos lá, estou aqui, tive um desentendimento com ela. Mas aí eu estou conversando com ela. E ela está seguindo ela. Ou está tomando direção com ela. Aí eu tiro você dela e te coloco você no caminho da perdição. Te tiro. Não, faz isso não. E te jogo no mundo, porque eu também não vou te conduzir. E eu fiz você errar o caminho. Quantas vezes a gente vê isso? Pessoas que apontam o caminho errado ou pessoas que tiram as pessoas do caminho certo por questões pessoais. Isso daqui ativa uma maldição. Gente, isso é terrível. O próprio Senhor Jesus falou para os fariseus: cegos que conduzem cegos. Então, irmão, isso daqui a gente pode entrar. Vamos lá. O que ativa uma maldição na linguagem de hoje? Fofoca. Graças a Deus aqui a gente nunca fez isso. Glória a Deus. O que é? Mas o que é uma fofoca, apóstolo? Veja só. Uma questão é você chegar e falar assim: irmão, ó, esse fundamento aqui está errado, isso está errado, isso está errado. Vem cá que eu vou te mostrar. Esse é o fundamento certo. Então eu estou apontando alguém para o caminho. Eu estou tirando de um mau caminho e apontando no caminho. Então, porque a gente fala assim: então eu posso falar nada, então eu não posso falar. Não, não. Quando eu vou denunciar um caminho errado, eu posso denunciar e apontar um caminho certo. Mas o que é o que a gente chama de fofoca? É tipo assim: ó, eu vou falar algo e deixar você no vácuo, porque eu não tenho para onde te apontar. Eu também nem sei o caminho, mas aí eu só vou arrebentar com tudo. Isso aqui é o quê?
Aquele que está fazendo o cego errar o caminho. Isso daqui entra como uma maldição. Próximo. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Nesse caso aqui, é aquele, como Israel foi estrangeiro em terra estranha, então o Senhor diz, aquele que não acolhe os estrangeiros, órfãos e viúvas, eles entram numa maldição. Próximo. Maldito aquele que deitar com a madrasta, porque profanaria o leito do seu pai. Maldito aquele que se juntar com animais. Maldito aquele que deitar com a sua irmã, filha do seu pai e filha da sua mãe. E maldito aquele que deitar com a sua sogra. Ou seja, aqui agora vem dos pecados sexuais. Maldito é aquele que entra dentro dessa questão de pecados sexuais. Pedofilia, que a gente falou aqui. Zoofilia, sexo com animal. Necrofilia, pornografia e incesto, que aqui no caso seria coisa de incesto. Ou seja, todos os pecados sexuais geram em mim uma... Entendeu aqui? Veja só, irmãos, olha o tanto de coisa que pode travar a minha produtividade. Maldito aquele que aceitar suborno para matar o inocente. Todas as vezes que eu aceito por benefício próprio caçar a vida de alguém inocente, eu entro em maldição. Por quê? Porque eu também sou compartícipe, né? Ou seja, sei lá como que fala, enrolei aqui, desse assassinato. E maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei. Então aqui eu dei um pouco daquilo que nós chamamos de maldição. Por que muitas vezes a minha economia não está frutificando? Porque eu posso estar debaixo de maldição. E aí tem como Deus me abençoar? Estou debaixo de maldição. Mas apóstolo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, apóstolo, eu faço tudo. Sim, você pode fazer. Mas existe uma maldição. Existe uma maldição? Não tem como. Existe uma maldição. Entenderam aqui, irmãos? Então, antes da gente falar sobre... Quer dizer, quando a gente fala de produtividade, a gente vai ter que olhar para níveis de bênção ou de maldição. Se você está sentindo que tudo que você faz é tragado e não avança, pode ser que exista uma maldição. Aí eu vou entrar para uma outra coisa. Pode ser que somente não há frutificação. Vou dar um exemplo. Toda vez que eu entro na fidelidade e bênção do Senhor, eu desato níveis plenos. O que seria isso? Vamos supor que eu posso produzir 10, mas eu só estou produzindo 2. Então eu tenho uma máquina que produz 10. Produz aí 10 copos. Mas eu não consigo produzir 10, eu só consigo produzir 2. Aí eu entro na fidelidade do Senhor. Aí eu entro na bênção. Aí o que acontece? Eu começo a produzir 10. Eu não vou produzir 20, vou produzir 10. Porque igual que é a minha capacidade? 10. Aí, no primeiro momento, parece que o céu abre. Vá! Aí, nossa, Deus, o negócio está indo. Meu Deus do céu, que benção. Mas eu não sei, eu acho que vocês não, mas tudo que é bom a gente ajusta rápido, né? Não é assim? A gente começa a viver coisa boa, a gente se acostuma rápido. Deus do céu. Só coisa ruim que a gente não acostuma. Coisa boa a gente acostuma rápido. E aí a gente já se adequa. Ou seja, eu produzia 2, agora estou produzindo 10, pum. Aí depois parece que a minha vida travou. Nossa, parecia que travou a minha vida. Não, não travou. É porque você chegou no máximo da sua produtividade. Agora você vai ter que fazer o quê? Criar uma nova oportunidade de produzir. Então você vai ter que comprar outra máquina que produza 10, para você produzir 20, depois você vai comprar outra máquina que produza 30. Você entendeu? Então chega um momento que você está cheio de bênção, mas você chegou no limite. Então você vai ter que aumentar os seus limites. Mas tem gente que está debaixo de uma maldição. Ela tem capacidade de produzir 100, mas ela não consegue produzir. Então aí que a gente vai ter que olhar sobre as maldições. Outra coisa que a Bíblia diz: maldito é o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Outra coisa, está lá em
em Deuteronômio acho que 28, maldito é aquele que serve o Senhor sem alegria. Você sabia que até servir o Senhor sem... Gente, isso é raro. Aquelas pessoas que chegam assim, isso é raro. Acontece só no Japão. Maldito é aquele que serve o Senhor sem alegria. E ele diz, então, se você que está comigo não tem alegria de estar comigo, você vai servir os teus inimigos e com miséria. Vê se você vai ser feliz. Entende que existe alguns níveis de maldições que pode parar a minha produtividade. Agora, o que libera bênção? E esse é o fundamento que eu vou explicar. Por causa disso, e a gente termina. Veja, uma das coisas que mais afeta meu nível de produtividade são as águas amargas da minha vida. Veja só. Como que eu cultivo águas amargas na minha vida? Quando eu começo a deixar com que a minha alma entre em lugares obscuros, que a gente chama de amargura. Irmãos, o Senhor nos ensina acerca da palavra perdão. E a gente usa o perdão como esquecimento. Perdoar, você tem que esquecer. Então, se eu não esqueci, eu não perdoei. E não, perdão nunca vai ser esquecimento. Vamos supor que você me deva 100 euros. Quer dizer, não, vamos supor que eu te deva 100 euros. Aí eu tô lá de devendo. Aí você me olha, você lembra do quê? Cadê o meu 100, apóstolo? Beleza. Aí tá lá, beleza. Outro dia você me vê? Meu 100. Tudo bem. Aí um dia você fala assim, você quer saber do negócio, apóstolo? Ó, deixa pra lá, te perdoa a dívida. No outro dia você me vê, você lembra do quê? Você esqueceu? Não. Hein? O que você lembra? Do 100. Mas o que você não pode fazer? O que você não pode fazer, irmãos? Além de não emprestar de novo. Não. Você não pode cobrar. Veja só. Então, o perdão não tem a ver com esquecimento, tem a ver com a entrega da vingança. Eu não posso te cobrar. Não posso te cobrar. Porque eu te perdoei. Então, quando eu perdoo, eu não posso agora requerer de você essa dívida. Mas eu vou um pouco mais profundo. Olha que interessante. Vamos lá. Vamos colocar essa experiência aqui. Eu te pedi 100 anos e eu te paguei. Aí eu te peço de novo. Mas se você me emprestasse? Mas a tua expectativa era a mesma do primeiro? Rapaz, esse cara não vai me pagar de novo. Aí você já vai sem frustração. A frustração é no primeiro pecado. Depois eu não me frustro mais. Isso lembra que Jesus diz? Se alguém te bater na cara, o que você tem que fazer? Vira o outro. Mas você acha que é assim? Bate aqui que você fome, bate. Não. O negócio aqui é, eu não espero que você vai me trair. Eu não espero que você vai me ferir. Nunca eu vou esperar que você vai fazer isso. Mas aí você me feriu. Então, essa ferida é uma ferida que eu não esperava. Mas eu vou decidir se eu vou caminhar de novo com você ou não. Mas eu decidi caminhar. E eu sei que você vai me bater de novo. Então já não é mais surpresa. Porque você não vai mudar de um dia para o outro. É difícil. Ninguém muda de um dia para o outro. Então, quando você me ferir de novo, o que eu vou fazer? Não vou nem estranhar. Tá bom, é assim mesmo. Vamos lá, vamos caminhar. Então, o processo de você continuar caminhando, isso que é a graça do Evangelho. Lembra que a gente estava falando do ministério?
Vamos lá, irmão. Alguém fizer alguma coisa com você quando você está ministrando ou está fazendo, a primeira vez é surpresa. Pô, estou só fazendo bem. Depois, meu irmão, você tira de letra, de boa. Por quê? Porque agora você sofreu o primeiro impacto e você decidiu continuar caminhando. Isso vai gerando amor no reino, ao Senhor do reino, e automaticamente as pessoas dizem, cara, eles vão fazer de novo. E eu vou ser abandonado de novo, eu vou ser traído de novo, vou ser caluniado de novo, mas não tem problema, porque eu estou voltado para o meu chamado do meu rei, aquilo que o Senhor me deu. Então, eu tiro os olhos da pessoa e coloco os olhos no que me chamou a servir as pessoas. Aí é a conotação correta, porque eu não estou servindo para receber, eu estou servindo porque eu já recebi. Aí vem a motivação correta do servir. Entendeu aqui? Mas vamos lá. Observa uma coisa aqui. Você viu que toda parábola, quando ele fala do perdão, ele não fala de sentimento, mas ele fala de recurso. Abra Mateus 6. Mateus capítulo 6. Vamos lá. Mateus 6, a gente já vê a oração dominical. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas... Por que ele não fala perdoa as nossas ofensas? Mas perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, agora ele fala como ofensa, também vosso Pai vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Agora vamos para um outro ponto. Jesus agora, ele vai falar de uma outra situação. Agora ele vai explicar especificamente, ele vai explicar a parábola, que é chamada parábola do servo mau. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. A parábola do credor incompassivo. Está lá em Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajuntar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Vamos lá, irmãos, vamos fazer a conta de novo. Lembra? Como que é o talento aí? Filho, pega meu celular e coloca para carregar ali. Pode tirar. Acabou a bateria. Vamos lá. 41 quilos, dá 10 milhões, vamos colocar aqui, né? Foi 10, então 100 milhões. Entenda aqui. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que veio ajustar a conta com seu servo. E passando a fazê-lo, trouxe um que devia 10.000 talentos, 100 milhões. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou-lhe: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu, te mandou embora e perdoou a dívida. Ele não perdoou a ofensa, é a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Denários. 100 denários. Denário é um dia de trabalho. Quanto é o dia de um trabalhador aqui? Vamos normal, média. 100 euros. Então seria 10.000 euros. Então um foi perdoado 100 milhões. E o outro foi perdoado 10.000. Olha a imensidão da diferença entre dívidas. Profundo, né? Imensidão da diferença entre dívidas. Vamos lá. Saindo, porém, aquele servo encontrou devia 100 denários e agarrou, sufocando, dizendo: paga-me o que me deves. Então, seu conservo, caindo-lhe ao pé, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei.
E ele, entretanto, não quis. Antes, indo, se lançou na prisão até que saudasse toda a dívida. Vendo seu companheiro o que havia feito, entristeceu muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda que me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um de seu irmão. Peraí, irmãos. Vamos lá. A lógica que a gente usa aqui é o seguinte: se eu te perdoei a dívida, eu não posso te cobrar de novo. Concorda comigo? Vamos lá para a história dos 100 euros. Eu te perdoei 100 euros. Eu não posso chegar amanhã e dizer: ô, cadê meus 100 euros? Concorda? Mas existe uma condição que eu posso reverter isso. É quando você não perdoa quem te deve. Gente, olha só. Você me devia 100 euros. Quer dizer, eu te devia 100 euros. Não, você me devia 100 euros. E eu te perdoei. Vamos aqui. Ele me devia 100 euros. E eu perdoei. Mas ele devia 10 euros para ele e ele não perdoou. Então, quando eu olho e digo: espera aí, mas você não perdoou os 10 euros? Então, pago meus 100 euros. Olha o que o Senhor diz. Vamos lá. O Senhor te perdoou? De novo, o Senhor te perdoou? Mas essa dívida volta ativa se você não perdoar teu irmão. Gente, que loucura é essa? Veja só. O Senhor te perdoou na cruz, mas existe uma condição para esse perdão continuar ativo sobre a tua vida. Quando você perdoa também. Mas vamos lá. Agora eu quero te mostrar uma outra faceta do perdão. Lembra que ele está colocando, olha a palavra, o credor incompassivo. Veja só, irmãos. Sabe o que a gente não entende? A gente não entende sobre esse negócio. Quando alguém me ofende, ela passa a ser o meu devedor e eu passo a ser o credor dela. Então veja só, a irmã me ofendeu. Se ela me ofendeu, ela não é a minha credora, ela é a minha devedora e eu sou credora. Gente, vamos pensar agora não mais em sentimento, vamos pensar em débito e crédito, contabilidade. Por isso que nós estamos falando na economia. Toda amargura afeta diretamente a minha economia, porque a alma é um sentimento contábil ou é uma ação contábil. Se a minha irmã está me devendo explicação, eu sou credor e ela devedora. Agora entra nisso que você está dizendo. Por quê? Porque veja só. Vamos lá, vamos para aquela história. Você me emprestou 100 euros. Quem está mais preocupado? Quem está devendo nada, meu irmão. Eu vou dormir tranquilo. Está preocupado? Quem emprestou, rapaz? Será que ele vai me pagar? Meu Deus do céu, será que ele vai me pagar? Será que ele vai me pagar? Eu tô tranquilo. Se eu não te pagar, tá tranquilo. Vou dormir. Ô, irmão, no outro ano eu te pago, viu? Que Deus te pague. Mas entenda, gente, veja só. Qual que é a indignação aqui? Oh, mas é o apóstolo, ele tinha que ser honesto. Mas entenda a indignação. Agora eu quero que vocês peguem essa indignação. Veja só, olha a indignação aqui. Quem que está preocupado? Quem emprestou. Cara, eu te emprestei. Eu tirei de mim e dei para você. E você está sendo desonesto. Ah, cara, tudo bem, mas eu não tenho. O que eu vou fazer? Vou roubar para te pagar? Não tenho. Quem que não dorme? Agora vamos para o lado de sentimento. De repente, a irmã me ofendeu. Quem que não vai dormir? Eu. Levando de dia, porque ela fez isso comigo? Porque não sei o quê. Ela não deveria ter feito isso?
porque ela não podia ter feito isso. Então eu levanto como cobrador. Todos os dias eu vou cobrar ela. Você não deveria ter feito isso comigo. Você não deveria ter me tratado assim. Você não deveria. Ou seja, ela tá tranquila. Ah, meu irmão, sei lá, eu só fiz. E vai dormir tranquila. Essa é a pergunta fatal, né? Peraí, depois eu explico. Depois eu explico esse fator. Veja só, irmãos, entenda que você entende agora o coração do credor? Quem foi ofendido é o que mais cobra. Quem ofendeu está devendo. E quem foi ofendido está em crédito. Você me deve explicação. Você me deve justificação. Você me deve desculpa. Você me deve. Ou seja, então todo dia eu como ofendido estou cobrando. Me dê, me dê. Por isso, irmãos, todas as pessoas que cobram muito é porque foi muito ofendida. Então ela tem as pessoas na mão. Você me deve. Pegar a palavra do pastor Cassiano. Chega para o pai, porque ele me deve, porque ele não me fez. Chega para o esposo, é porque ele não me fez. Chega para a esposa, porque ele não me fez. Chega para... Você me deve, ou seja, você me deve explicação, você me deve alguma coisa. Por quê? Porque vocês me ofenderam. Eu sou vítima. Veja, que toda pessoa que é vítima, ela cobra muito. Mas qual que é o fato aqui? Já viu aquela história que todo bom cobrador é mal pagador? Quem já viu essa história? Você já viu que todo mundo que cobra demais é porque foi muito ofendido, mas também ofende muito? Fere muito? Por quê? Porque isso daqui é um sentido. Então veja agora o perdão como débito e crédito. Veja só, perdão como débito e crédito, não como sentimento mais. Débito e crédito. Quem devia mais? Eu para Deus ou ela para mim? Quem que ofendeu mais aqui? Quem que perdoou mais? Obrigado pelo consolo. Brincadeira, viu? Veja só, entenda aqui. Quem deve mais sempre será eu para com o Senhor. Porque o meu pecado para com ele foi bem mais terrível do que o do meu irmão para mim. E por isso a parábola. 10.000 talentos, ou seja, 100 milhões, que Deus me perdoou. É uma dívida impagável. E meu irmão me devia 10.000. É uma dívida pagável. Mas agora vamos para um outro sentido aqui. Vou pegar essas cadeiras. Imagine aqui. Essa é a conta minha para com Deus. Essa é a minha conta, minha para com o irmão. Então a gente sempre tem duas contas: a conta espiritual e a conta física ou emocional. Veja só, o que acontece aqui? Eu era devedor de Deus. Deus era o meu cobrador, porque eu ofendi ele. Quem é ofendido tem crédito. Quem ofende está em débito. É doido isso, né? Quem ofende está em débito. Parece que ele está com crédito. Não, ele está em débito. Por quê? Porque eu tirei de você. Eu te ofendi, é a mesma coisa que eu tirei a tua dignidade, eu tirei a tua honra, eu tirei de você. Agora eu estou te devendo. Você pode me cobrar. Você vai me ter na mão como cobrador. Eu estou te devendo. Eu estava na mão de Deus. Entende aqui? Eu estava devendo para ele, eu era devedor dele. Aí Deus diz assim: faz o seguinte, essa conta é impagável, você nunca vai me pagar. Então eu te perdoo. O que ele fez? Ele colocou recurso nessa conta que estava negativa. Mas a questão é que ele não só colocou os 100 milhões, ele colocou 1 trilhão. É muito dinheiro sobrando. Muito dinheiro. Aonde abundou o pecado, é muito mais graça do que eu precisava. Ou seja, é muito mais dinheiro. Eu devia só 100 milhões, ele colocou trilhões aqui. Então tem muito dinheiro sobrando. Por quê? A maldade que fizeram contra mim. Quando eu deixo isso na mão de Deus e não fico o tempo todo ali maquinando, remoendo aquilo ali e começo a olhar para as pessoas que me ofenderam com olhar de misericórdia, automaticamente o Senhor vai me abençoar em tudo que eu fizer.
Sim, sim. Mas a questão aqui é mais do que isso. O que é perdoar? Tem dinheiro sobrando nessa conta. Tem muito dinheiro sobrando nessa conta. Quando o meu irmão me fere, o que acontece com essa conta aqui? Fica negativa. E por isso que eu estou cobrando. Está negativo. A minha conta com você está negativa, meu irmão. Você me ofendeu. Você está me devendo. Me paga. Me paga. Me paga. O que se ele me paga? Me peça perdão. Se desculpe. Se retrate. Tá faltando dinheiro aqui. Entendeu? Tá faltando aqui. Se retrate, se retrate, se retrate. Eu tô te cobrando. Mas vai chegar um momento, o que eu tenho que fazer? Igual o entendimento. Pegar, tá sobrando aqui. Fazer o quê? Coloca aqui, transfere. Ah, era 100? Eu transfiro para cá. Então fala o seguinte, você não me deve mais nada. Não é que eu esqueço, mas eu não tenho mais essa dívida. Você não tem mais essa dívida comigo. Eu te perdoei. Então o perdão é crédito-débito. Eu pego o crédito que eu tenho com Deus e quito a conta do débito. Pronto. Tá? Quites. Você não me deve mais nada. Agora, a pergunta que vale 1 milhão. Eu tenho que caminhar com essa pessoa de novo? Ser humano consigo mesmo. O que eu vou dizer para você? Preste atenção aqui. Eu vou usar um exemplo do meu entendimento. Imagine alguém que está andando de moto e quebra a perna. Cai e quebra a perna. Quebrou o quadril. Ele vai para a sala de cirurgia e vai reparar, porque ele quebrou. Ele quebrou a bolotinha aqui do fêmur. Esqueci o nome daquilo. Bolotinha do fêmur. Quebrou a bolotinha do fêmur. Ele não consegue mais mexer. Aí ele vai e coloca uma prótese. Depois que ele colocou a prótese, ele já sai andando? Aí ele vai para a reabilitação. Assim eu creio que é o perdão. O primeiro processo é a prótese. Ou seja, eu vou perdoar, eu vou consertar a minha mobilidade, porque quem foi ofendido foi quebrado. Ele precisa consertar a mobilidade. Agora, eu te perdoei. O que nós vamos fazer agora? A reabilitação. Nós vamos um processo de reajustar de novo e se lá na frente essas coisas forem ajustadas, nós vamos caminhar. Se não, você segue o teu canto, eu sigo no outro, mas eu não te cobro mais. E nem você me cobra. Você não me deve mais nada. Está perdoado, meu irmão. Eu não acordo pensando em você. Eu não durmo pensando em você. Eu não acordo pensando em me vingar. Eu não durmo pensando em vingança. Está perdoado. A conta está paga. Ninguém está me devendo nada. Minha conta não está devedora. Você entendeu aqui o negócio? Então é o processo de cura e de reestabelecer. Aí é um outro processo. Então, caminhar junto de novo é um outro processo. É a reabilitação. Amém? Entendeu o que é perdão? Está muito mais ligado à economia do que sentimento. É você fazer o quê? Pagar contas. Transferir. É você parar de ter dívidas e ser credor. O irmão que te ofendeu, ele está na tua mão. É isso que a gente não entende. Ele está na minha mão. A alma dele está na minha mão. A gente libera. A gente libera a alma dele. Por quê? Gente, duas coisas acontecem. Duas coisas acontecem. A gente entrega as pessoas aos verdugos. O que é isso? Quem não libera a alma está debaixo de um tormento. Observa, quem tem a alma das pessoas na mão, elas jogam as pessoas a serem perturbadas e nós também estamos debaixo de uma perturbação. Porque aí o perdão de Deus não funciona na minha vida. Eu passo a dever Deus de novo. E aí eu vou para o lugar de sofrimento, tortura. Quem é os verdugos? Os carrascos que açoitam. O que nós temos que entender? Que aqueles que estão amarrados com pessoas na mão, como credoras, elas estão debaixo de uma tortura.
Todos os dias elas estão torturadas e são torturadas, estão debaixo de torturas. E elas acordam e dormem pensando assim. Ela moe a alma das pessoas e a alma dela também está sendo moída. Por isso que muitas coisas... Gente, vamos lá. Depressão. O que é depressão? Pronto. O que é depressão? Depressão é você ficar preso no passado. Veja só, ansiedade é você estar preso no futuro. Ai, meu Deus, e amanhã? O que vai ser? O que vai ser a minha vida? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou comer? Será que vai dar certo? Eu estou preso no futuro. O que é depressão? Está preso no passado. Ah, porque fizeram isso comigo, quando... Ah, eu não merecia isso. Ah, porque não sei o quê. E ou seja, está preso no passado. Então, toda pessoa que está debaixo de um ataque de depressão é porque ela é credora. As pessoas estão devendo demais ela. E ela não está conseguindo mais suportar isso. A conta dela está muito em débito. Por isso ela não está conseguindo mais suportar. Aí ela está ficando, a alma está sendo tragada pelos verdugos de uma forma já bem crônica. Pois bem, aí entra aquilo que a irmã trouxe. Mas, apóstolo, essas pessoas não vai pagar por isso? Essa sempre foi o questionamento dos homens de Deus. Peraí, os ímpios fazem o que fazem e prosperam? E a gente que é fiel só... Parece que a gente só está na unção do cachimbo, só leva fumo? Sim, mas é ímpio. Porque ser crente não é sinal de justo. Entenda, o reino de Deus não é crente e não crente, é justo e ímpio. Entenda isso, querido. O reino de Deus não é composto de crente e não crente, é composto de justo e ímpio. É justo e ímpio. Quem está com Deus se torna justo. Quem está sem o Senhor se torna ímpio. Pode ser um ímpio crente. Ele é crente, ele crê em Deus, mas ele é ímpio. Porque ele entra na impiedade e não na justiça. Quem ama a Deus, ama a bem-aventurado os que amam a justiça. É justo. Então veja só. Esse ponto aqui é o ponto que nós vamos ter que entender uma situação que a gente que eu tenho falado isso aqui já há uns 4 meses. A imagem de Deus. Nós falamos isso ontem. Nós trouxemos essa palavra ontem. O que o diabo quer mais ferir? A nossa imagem com Deus. Por que Deus deixa isso acontecer? Por que Deus não pega essas pessoas? Por que o castigo não vem imediato? Por que as coisas... Porque, irmãos, o pastor Cassiano leu aquele texto aqui. Que texto é? Romanos. Na versão A Mensagem. Gente, o que nós esperamos? Que o castigo venha imediato. Pum! Vem a cavalo. Mas se Deus agir assim com os nossos inimigos, Deus vai agir assim também comigo. E aí, irmão? A gente quer que Deus faça assim, ó, no ímpio. Quer dizer, no que me fere. E se Deus fizesse isso comigo? Eu errei, pá! Morreu. Lê o texto de novo. Leia aí. Romanos 2, capítulo 4. Será que vocês não compreendem quão paciente ele está sendo com você? Ou você não se incomoda com isso? Não vê que ele tem te esperado esse tempo todo sem castigar e de dar a você tempo que abandone o teu pecado? A sua bondade tem a finalidade de te levar ao arrependimento. Ou seja, qual que é a imagem que nós temos de Deus? A mesma imagem que nós carregamos, que Deus é um ser muito irado e que está pronto a bater em todo mundo que desobedecer. Esse é o nível da minha justiça. Meu irmão, Deus não.
Deus ele vai com a misericórdia. Por que Deus é misericordioso? Porque ele leva até o máximo para ver se a pessoa vai mudar de opinião. A gente estava na leitura da Bíblia, esses dias, foi segunda ou terça, a gente falou sobre Jonas. Você já parou para pensar em Jonas? Jonas ficou irado porque Deus não matou. É exatamente isso daqui. Porque Nínive era um povo muito mau, Nínive era um povo muito violento, Nínive era um povo que matava só para ver o tombo. Os caras eram perversos. E quando o Senhor diz, vai para Nínive, ele falou, ele não vai não. Vou para Tarsis. Por que ele correu para Tarsis? Não é porque ele tinha medo de pregar, é porque ele não queria que o povo se arrependesse. E ele fala depois, você vai ver, ele fala assim, é isso que eu não queria, Deus. Por que eu fugi? Por causa disso. Porque eu ia pregar, o povo ia se converter e o Senhor não ia matar. Por isso. É só por isso que eu não queria vir. Lembra depois Jonas para você ver. É exatamente isso que ele fala. O problema que eu tinha de vir para cá é isso. Gente, olha lá. A pregação de Jonas foi a pior pregação que já existiu na Bíblia. E eu te explico por quê. Porque ele mesmo disse que Nínive precisava de 2 dias para andar a pé. Ele pregou em 1 dia. Rapaz, eu acho que o cara saiu correndo, gritando, arrebentando assim. Mas se ele pudesse, meu irmão. O cara fez uma pregação. Não é que a pregação foi ruim, mas o jeito que ele fez foi o pior de todos. Porque ele, com raiva, com ódio, Mas, meu irmão, aí você vê a autoridade do cara. E aí é o que eu digo. Jonas era um cara que conhecia Deus como ninguém. Porque ele falou, eu sabia que o Senhor é misericordioso demais. O teu coração não cabe no peito, Senhor. Esse é o problema. Você tinha... Muitas vezes. Muitas vezes. E você vê como que o livro de Jonas acaba assim no vácuo. Porque olha aqui, irmãos. Olha a questão de como que é essa situação do guardar coisa. Porque Deus chega e fala assim... aí, na verdade, olha o que acontece. Ele prega e sobe para o monte. E fica esperando. Vai cair fogo, vai cair fogo, vai cair fogo. Aí não cai fogo. Aí, uma plantinha sobe. E tampa ele do sol. Aí de manhã um bichinho vai lá e come. E a bichinha... Aí vem o sol e bate no cucuruco. Esquenta. Aí o cara fica endemoniado. Aí o Senhor... Olha a pergunta do Senhor. Jonas, é justo o que você está sentindo? O que ele responde? Sim, Senhor. É justo até a morte. Gente, o livro de Jonas também é fantástico. Porque eu falo que é um homem que conhecia Deus. Sim, ele conhecia Deus, ele conhecia o pai que tinha, ele conhecia o Deus que tinha. Sim, Senhor, é justo até a morte. Por quê? Porque eu sabia que o Senhor não ia matar eles. Eu sabia. Aí eu ia pregar, o povo ia se arrepender, o Senhor tem um coraçãozão, o Senhor vai perdoar, e pronto, o povo vai viver. É justo até a morte. Aí ele fala assim, hoje você está sofrendo, ou seja, tendo sentimento por uma planta que você não plantou, não cuidou, e você está tendo compaixão de algo que você nem fez. Agora, eu não teria compaixão de 120 mil pessoas que não sabem diferenciar o bem do mal? E termina. Deus falando, cara, é injusto o que você está sentindo. Sabe por que é injusto? Porque você está pedindo vingança. Se com a mesma vingança eu te vingasse, você já estaria morto. Entende o que Romanos está dizendo? Gente, você não está vendo que essa misericórdia aqui é te chamando a atenção? Por quê? Porque essa misericórdia de Deus aqui, meu irmão, é para nos livrar da morte, porque o Senhor vai até o fim tentando esticar, dizendo, vem, vem. E aí ainda, depois de tudo isso, você não foi. Aí vem o juízo. O juízo vai vir,
Se você pegar todos os escritos proféticos, o Senhor diz isso. Olha, vai chegar o dia que eu vou agir, vai chegar o dia que os ímpios, eles florescem, mas eles morrem rapidamente. Vai chegar o dia, mas eu tento esticar isso daqui o máximo. O máximo. Para ver se o máximo de gente seja salvo. Isso. 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 Mas daí o justo fica que nem Jonas. Senhor, mas por quê? Eu vivi no teu caminho. Isso. Ah, tá. Vou colocar aqui. É porque acabou a bateria. Vou ficar aqui assim, ó. Pronto, olha nós aqui, ó. Show. Não explico. Veja só. Então entenda isso daqui. Sim, fica melhor. Então veja só. O que nós vamos entender disso daqui? O que nós entendemos dessa misericórdia? Esse dia eu estava lendo, acho que é Jeremias capítulo 12. Jeremias está reclamando. E ele estava, meu irmão, mordido, porque o Senhor tinha pregado, o Senhor tinha falado para ele foi pregar e ninguém aceitava. Aí ele começou a reclamar. Aí o Senhor falou assim, Jeremias, deixa eu falar uma coisa para você. Você está correndo com homens que já está se cansando? E o dia que você correr com cavalos? Gente, isso aqui foi um tapa na cara, né? Porque, cara, se você está correndo com homens e você já está cansado, e o dia que você for correr contra cavalo, ou seja, essas coisinhas que estão falando que você é feio, você já está com vontade de parar? O dia que você for fazer batalha espiritual. E aí, se você vai ver, ele vai dizer exatamente isso. O dia, olha o que ele diz, se eu fosse cobrar essa justiça toda que você está pedindo, e se eu começasse a pedir essa justiça toda, começando na tua casa? Agora vamos lá, irmãos. Se a gente for cobrar que Deus faça essa justiça toda, começando dentro da minha casa, aí a gente fala, não, Senhor, pode ser bom, pode ser bom. Não é isso? Se Deus falar assim, ó, eu vou cobrar, pode deixar, mas eu vou começar dentro da tua casa. Não, Senhor, pode ter misericórdia, tem misericórdia. Pode ser longânimo. Por quê? Porque aí que tem o nosso nível de justiça. O meu nível de justiça é muito bom para com os outros. Mas para comigo tem que ser outra coisa. Senhor, para com o outro, muna rápido, mas para comigo tenha paciência, Jesus. É a parábola do devedor, não é? Tenha paciência de mim, eu não tenho como te pagar, tá bom. Quando chegou o outro, vai pra cadeia. Poxa, mas cadê a misericórdia aqui? Você entende? Agora, volta para dentro da economia. Você entende que tudo isso daqui é um dos maiores problemas que nós vamos enfrentar na economia. É quando a minha alma ela está presa nos abismos de morte. E aí as maldições começam a operar. Não adianta fazer nada. Meu irmão, não tem o que fazer a não ser se prostrar e começar a pedir perdão ao Senhor. Amém? Então, quando eu estou vendo uma paralisia na minha economia, que eu não estou conseguindo, não é produzir, não estou conseguindo ver a produtividade. Porque se eu não estou produzindo, pode ser uma incapacidade pessoal. Entendeu? Eu não estou produzindo. Não. Maldição não é a falta de produtividade. É não ver o que eu produzir. É a continuidade. Maldição é a falta de continuidade. A falta de produtividade pode ser a incapacidade, a inexperiência, a imperícia. Ou seja, eu não consigo fazer nada. Eu não me especializei. Vamos para um ponto aqui. No exílio, uns ficaram no palácio, outros em Jerusalém, outros na Babilônia. Quem que ficou melhor? Daniel, Sadraque, Mesaque, estavam no palácio, meu irmão. Eles estavam no exílio, mas parecia que ele estava no spa. Comia do bom, do melhor. Eles eram honrados, mas eles estavam no exílio. Agora teve uma turma que ficou em Jerusalém, só os quebrados.
E os que tinham condição de trabalhar ia ser escravo. Peraí, os três estavam no exílio, mas quem estava mais preparado passou o tempo de aflição melhor. Então veja, tem uma coisa que é produtividade, está relacionada à minha capacidade. Vamos lá, irmãos. Você está se capacitando? Não, Jesus proverá. Você entende? Peraí, você não está se capacitando. Você não está gerando, você não está fazendo, você não está se aprimorando. Jesus vai te livrar da morte? Vai. Mas, irmão, não significa que você vai passar bem. Agora, olha o tempo do exílio. Traga pessoas boas de aparência, que saiba se portar na mesa do rei, que aprenda a cultura dos caldeus, que fale a língua dos caldeus. Ou seja, tem um negócio aqui. Hein? Então, produtividade é capacitação. Continuidade é bênção. Financeiro. Então, eu vou ter que aprender duas coisas. Capacitação me leva a produzir. Continuar o que eu estou produzindo é o quê? Bênção. Eu produzo muito, mas eu sou roubado. Maldição. Eu não produzo nada. Incapacidade. Amém? Podemos orar? Ficou alguma dúvida? Então vamos lá. Fique em pé. Vou pedir para que os irmãos coloquem uma canção ali. E nesse momento você vai liberar perdão. Primeira coisa. Liberar os que te devem. Ou seja, se você está como credor, se tem alguém te devendo, dá, pode ir. Vou pegar aqui que eu vou precisar da Bíblia. Comece a orar, queridos. O meu ligado ao meus pecados e dos meus antepassados. Por toda a obra de idolatria, por todo roubo, sequestros, assassinatos. Perdão, Senhor, por fazer as pessoas errarem o caminho, pela fofoca, pelas contendas. Perdão por perverter o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro. Perdão, Senhor, pelos pecados sexuais, pela prostituição, adultérios, iniquidades, bestialidades, pedofilia, zoofilia. Perdão, Senhor, por todas as obras de contendas e de assassinato espiritual. Perdão, Senhor, por não confirmar a tua palavra, por aceitar suborno, por não servir o Senhor com alegria, por fazer a tua obra relaxadamente. Perdão, Senhor, por carregar as pessoas nas nossas mãos, por não perdoar essas dívidas,
por permanecer no estado de credor. Hoje nós perdoamos também. E liberamos essas pessoas. Tira-nos dos ataques dos verdugos. E as palavras de maldição sobre nós são desativadas. Pai, toda palavra maldita que foi lançada contra a minha vida por autoridades, por pessoas, pais e mães, líderes, Pai, eu retiro em nome de Jesus. Quebro também as palavras malditas de autoridades políticas, religiosas. Seja quebrado agora. Toda obra da inveja seja destruído agora. Toda cobiça lançada contra a minha vida é desativada. Pai, perdão por financiar as obras das trevas, por colocar o meu dinheiro edificando esses altares, ou os meus antepassados terem feito isso. Perdão, Senhor. Tira a minha economia da casa da miséria, da casa da escassez, mas que a tua palavra de bênção hoje seja estabelecida sobre mim, sobre a minha geração, sobre os meus filhos, sobre a minha herança, sobre o meu trabalho, que haja abundância, que o céu se abra, tudo que estava estagnado seja agora liberado, as portas do Senhor se abrirão, e eu viverei um tempo de restituição. Que nessa semana haja restituição de heranças, economias, família. Pai, chamado seja restituído. Tomamos de volta tudo que foi perdido. Esse é um decreto divino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Nós vamos terminar esse momento ceando. Nós vamos terminar esse momento dentro dessa estrutura de ceia. E eu não sei o que vai ser falado, aqui, mas, irmãos, sempre é um hábito, quando a gente pede perdão, principalmente por roubo, essas coisas, depois, irmão, levante a tua oferta. Às vezes a gente não está aqui para isso, vocês sabem disso. Nós estamos aqui para pegar dinheiro. Se você quiser ofertar até no ministério, não sei de onde, meu irmão, mas cele com a tua oferta. Amém? Não é o fato de querer dinheiro. Eu falo isso aqui porque é difícil, né? É difícil. Mas vamos lá. Levante um altar de paz e justiça. Amém? Vamos ceiar agora. Jesus, ao tomar o pão, ele lança a bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, hamotz lechem, min haaretz lezikaron, gushel Yeshua Hamashia. Bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do universo, que nos deste o pão, fruto da terra, para que com ele nos lembremos do corpo de Yeshua Hamashia. Do mesmo modo, Jesus, ao tomar o vinho, ele lança também a brachá, a bênção, declarando Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré peri hagafen lezikaron danshel Yeshua Hamashia. Bendito és tu, ó eterno, Rei do universo, que nos deste o fruto da vide para que com ele nos lembremos do sangue de Yeshua Hamashia, o Senhor Jesus. Aleluia. Pai,
ao comermos e bebermos, nós declaramos que o reino do Senhor seja liberado sobre nós. E nessa aliança, somos perdoados, somos selados pelo teu sangue, somos abençoados para prosperar. Toda cadeia é quebrada agora, toda prisão é destruída, todo ferrolho é apagado, e que as bênçãos do Senhor seja liberada sobre cada um. O que estava atado, retido, Senhor, libere sobre os teus filhos, e que eles vejam as tuas boas mãos em nome de Jesus. Amém. Pegue do teu pão, venha, pegue do teu pão, pegue do teu cálice e vamos ceiar. Geralmente eu não gosto de levar, porque você tem que vir servir, é uma decisão. Venha, se sirva. De quem é a ceia? Do Senhor. Então, se você é do Senhor, você está liberado. E se você não é do Senhor, seja agora, em nome de Jesus.